Olá, escritores, escritoras, autores e autoras. Meu nome é Sirlene Catai, sou especialista em educação financeira na infância, sou advogada, sou mãe, bom, acumulo um monte de funções, já deu para perceber, né? Bom, eu tô aqui hoje para falar para vocês por que a gente demora tanto para realizar nossos sonhos, por que a gente procrastina tanto para realizar, por exemplo, a nossa primeira obra literária, para ela se materializar. Primeiro, por falta de conhecimento. Segundo, por conta de alto custo. Terceiro, porque a gente não encontra alguma editora que patrocine a gente. Quarto, olha, enumeraria 300 motivos para a gente não publicar o nosso livro. Mas eu vou te dar apenas um motivo para você publicar. Você merece que a tua obra, que o teu sonho, que o teu conhecimento vá para o mundo. É tão bom quando alguém lê uma das minhas obras e fala assim: nossa, Sirlene, você mudou minha vida. Às vezes eu recebo no direct do Instagram dizendo assim: nossa, como foi bom eu ter lido o teu livro Atitude, como foi bom você me ajudar na educação financeira do teu filho, com o teu filho educando o seu filho para o sucesso. Nossa, o teu primeiro livro, Investimento Infantil, para mim foi um norte. Comecei dele, hoje minha filha tá, meu filho tá, e sabe, são transformações de vida. Esse é o motivo que me move para estar aqui hoje, para impulsionar você a também publicar o teu livro. Eu vou contar para vocês um segredo. Esse primeiro livro meu aqui, ele é uma parte do livro. Por que ele é só uma parte? Porque eu não achei uma editora que publicasse para mim. As editoras que eu fui atrás, todas eram assim muito caras. Ficava assim inviável. E aí eu falei, vou fazer sozinha. Aí eu contratei uma gráfica e eu falei assim, o preço que eles me cobrariam para imprimir um livro de 100 páginas era assim absurdo. Então eu falei, eu vou reduzir isso para um terço. Aí reduzi aqui 30 folhas. E foi assim, fiz um lançamento, foi assim, lotou de gente, eu palestrei, as pessoas leram, eu conversei com professoras que falaram assim para mim, Sirlene, eu preciso do seu conteúdo, porque eu como professora, eu errei na educação financeira do meu filho. E quando dias depois ela lê e me chama no direct e fala assim, Sirlene, nossa, se eu soubesse disso antes, quanta coisa na minha vida teria sido diferente, na vida dos meus filhos, na vida da minha família. Então tudo isso me impulsionou a querer aprender mais de como publicar o meu livro. Aí eu publiquei uma parte do meu livro. E, pasmem, isso não é um livro. Eu tive que chamar de cartilha investimento infantil porque ele não segue as normas legais para a publicação de um livro. Tem algumas coisas que tem num livro, por exemplo, eu vou mostrar nos outros livros que eu publiquei, que é o registro do ISBN. Tem que ter esse livro, é um registro nacional. Então, sem isso, isso é uma das coisas, tá? Isso eu posso ajudar você também. Isso é uma das coisas. E aí teve várias outras coisas. E para eu publicar uma parte do meu livro, levou 5 anos. 5 anos, acreditem? Pois é. Aí eu falei, vou tentar lançar de alguma outra forma. Deixa eu pegar aqui os livros. Aí eu conheci esse projeto dessa editora e tinha esse livro em coparticipação com autores. Sabe quanto tempo levou para publicar? 3 meses. Em coparticipação com todo mundo. Eu até tenho uma colinha aqui, deixa eu ler para vocês. Olha, nós tivemos o primeiro encontro online, dia 15 de fevereiro, o segundo dia 25 de fevereiro, o terceiro dia 11 de março, 15 de abril, 14 de maio e o lançamento foi dia 22 de maio. De 15 de fevereiro, quando a gente teve a primeira reunião, não tinha nada escrito ainda sobre esse livro Atitude. Dia 15 de fevereiro, dia 22 de maio, 1 mês e 3 dias, estava lançado o meu livro. Eu era uma das coautoras. Eu conto a história de que ninguém vai falar para você que não é seu momento.
Aqui eu conto que eu levei o meu livro para algumas editoras e as editoras falaram assim para mim: ah, isso não vende, isso não tem interesse. Quem tem que decidir sou eu, se é o momento ou não, se isso é relevante ou não. E outra, o que a editora quer? Na maioria das vezes, autores que já têm nome, que tem não sei quantos milhões de seguidores. E aí, o que acontece com nós, pequenos escritores? Vamos engavetando nossos sonhos, engavetando nossos ideais, e a vida vai passando e mudam-se os objetivos, mudam-se as nossas prioridades, e quando a gente vê, passou uma vida toda e a gente não fez o que a gente queria fazer, a gente não levou o nosso conhecimento, a nossa história para o mundo. E aí eu até fui pegar as datas, porque assim, em 3 meses é possível você ter o teu livro lançado. Aí foi, olha, este livro aqui, Educando Seu Filho para o Sucesso. Esse livro eu lancei só eu de escritora, junto com uma editora, tá? Eu comecei a escrever ele no começo de junho, e do dia 6 de setembro ele estava impresso sendo lançado na Bienal no Rio de Janeiro, e foi um sucesso de vendas. Isso porque as editoras falavam para mim que não vendia. Então não é assim, ninguém tem que decidir para você, por você, se é teu momento, se o seu produto vende ou não vende. Você tem que tentar. Olha aqui, a mesma plataforma que a Madonna usa para publicar um vídeo dela é a mesma plataforma que você vai usar para publicar o teu livro. É a mesma plataforma que você está me assistindo agora. E olha aqui, você está me assistindo gratuitamente. Esse conteúdo é gratuito. Você vai lá, você sobe um vídeo e você fala assim: estou lançando meu livro. Meu livro fala sobre isso, sobre isso, sobre isso. Vai te ajudar nisso, nisso, nisso. E tá aí. Você vai decidir, é você que determina se o seu conteúdo vai ou não para o mundo. Não é uma editora, não é ninguém, não é o pai, não é o marido, não é a esposa, não é o vizinho, não é o filho, é você. Você tem que tomar a rédea da sua situação e falar: eu vou publicar o meu livro em apenas 3 meses. Do dia que eu contratar a doutora Silene até o dia que eu lançar vai dar exatos 3 meses. Você decide, você faz, você acontece. Eu não vou escrever o livro para você. Eu não vou corrigir o livro para você. Eu não vou editar o livro para você. Tudo isso você vai fazer e eu posso te ajudar com tudo isso, entende? E formar ele não numa cartilha, sim num livro, com registro, com reconhecimento. Esse livro eu lancei na Bienal e foi assim, um estouro de vendas, foi maravilhoso. Aí depois, isso foi no dia 6 de setembro, né? Eu comecei a escrever um outro livro que chama Filhos com Inteligência Hardcore. Porque o que eu pensei, eu vou trazer para as pessoas desenvolvimento assim de inteligência, como a gente pode tornar nossos filhos mais inteligentes. E isso aí eu comecei a escrever no final de dezembro. Mais ou menos em fevereiro ele estava pronto já. E eu já estava para lançar. O que aconteceu? Eu ainda não tinha diagramado, ele ainda não está diagramado. Então faltava algumas coisas para fazer. E eu tirei o final de ano para viajar, então um mês praticamente eu fiquei sem mexer nesse projeto desse livro. Mas veio a pandemia em março. E eu falei assim: ao invés de eu publicar este livro, porque a gente tem gastos publicando o livro, você tem que contratar alguém. Se você não souber diagramar ou fazer capa, essas coisas, você tem que contratar alguém para fazer. Você tem que contratar, você tem uma gráfica? Eu não tenho gráfica, então eu tenho que contratar uma para imprimir. Aí eu tenho que fazer o lançamento dele para vender, então eu tenho que investir um pouco de dinheiro nisso, para isso retornar para mim. E aí eu falei, eu vou investir nisso, só que eu tô no meio de uma pandemia. E agora? Será que esse livro não é nem questão será que ele vai vender, porque ele vai vender. A questão é, será que é disso que as pessoas estão precisando neste momento?
que eu peguei? Muito do conteúdo do desenvolvimento de inteligência hardcore e trouxe num formato de desenvolvimento de autocontrole para adultos. Para gente, mãe, pai, controlar os nossos sentimentos, as nossas emoções, para controlar o nosso ambiente, porque assim, uma pessoa que está descontrolada baixa imunidade. A pessoa que não tem um autocontrole tem baixa imunidade. A pessoa que está depressiva está com baixa imunidade. Então, quando você muda essa chave, você aumenta a tua imunidade. E tudo isso eu explico neste livro. Eu comecei a escrever ele em março. A pandemia veio aqui na minha cidade, pelo menos tudo parou no dia 16 de março. Aí eu escrevo aqui ainda, não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês. Olha, março. Eu comecei a escrever esse livro por volta de março de 2020. Reescrever tudo que eu tinha feito para inteligência hardcore, mas num formato para adultos e não para o adulto aplicar com a criança, entende? E no dia 6/6, às 6h06 da tarde, eu estava lançando ele online no meu Instagram. 3 meses, menos de 3 meses depois. Eu comecei no dia 16 de março e publiquei e lancei ele publicado, editado, impresso, tudo certinho, no dia 6 de junho. Menos de 3 meses eu publiquei esse livro. Então, se eu considerar que cada um desses livros aqui eu publiquei em pelo menos 3 meses, você também pode. Este foi em coparticipação com editora, este foi autônoma com editora e esse foi independente, sem editora, sem nada. Eu, empresa eu sozinha fiz tudo. E eu desenvolvi então, o que eu fiz? Ai, Sirlene, então qualquer um pode fazer? Qualquer um pode fazer, essa é a grande notícia, a grande maravilhosa notícia. Qualquer um pode publicar seu livro, sua obra em apenas 3 meses. Depende de quê? Comprometimento, foco, disciplina, fazer o que tem que ser feito na hora que tem que ser feito e mais, ter isso como prioridade na tua vida. Ah, Sirlene, mas eu tenho outras prioridades. Tudo bem, você ainda assim consegue lançar o teu livro, talvez um pouco maior espaço de tempo. Às vezes você já está até com o seu livro escrito, falta pouca coisa. Então é assim, é pensar, será que é isso que eu quero? Levar o meu conhecimento, a minha história para o mundo? É isso que eu quero. Então isso passa a ser a minha prioridade, porque isso vai ajudar muitas pessoas. E é isso que você tem que ter em mente. Quando eu falo assim para você que eu posso ajudar você, e num preço muito mais barato do que você contrataria, é porque eu paguei muito caro para publicar meu primeiro livro, meu segundo livro e quase nada para o meu terceiro livro. Eu vou chamar de terceiro livro, mas na verdade é quarto livro, né? Porque esse foi o primeiro, caríssimo. Esse foi o segundo, caro. Esse terceiro, caro. Esse daqui, quase nada. Quase nada porque eu tive que pagar impressões, tive que pagar para alguém diagramar, paguei também para alguém fazer a correção para mim e agora eu descobri que eu conseguiria fazer a correção sem ter que pagar. Olha que incrível! Tem um monte de técnica que para você escrever rápido, porque o cérebro da gente pensa mais rápido do que a nossa mão, do que a nossa digitação. Então, tem algumas técnicas que eu posso ensinar você também. Então, tem uma grande quantidade de coisas que eu acumulei durante esses 5, 6 anos. Vamos por 5 anos para lançar o primeiro livro e 1 ano para lançar esses outros 3 livros. Em 1 ano eu lancei 3 livros. Porque se você considerar, quer dizer que foi em maio de 2019, setembro de 2019, junho de 2020, de maio para junho, 1 ano e 1 mês, entendeu? Então é possível sim, se você tiver aí o comprometimento com você mesmo, de falar eu vou fazer, você faz.
E a grande maravilha é que você vai poder levar isso para o mundo. E olha, a pessoa, vou te dar mais um motivo para você escrever o teu livro. Quando você se torna escritor de um livro publicado dentro das normas legais, com registro, com tudo, o que acontece com o teu nome? Você passa a ser autoridade naquele assunto, mesmo que você fale coisas que já outros autores também já tratam. Você passa a ser reconhecido, você virou um escritor, você realmente se tornou um escritor. Isso é fantástico. Esse título ninguém mais tira de você, não tem como desver o que foi visto. Então não tem como eu deixar de ser escritora depois que eu escrevi, depois que eu publiquei. Então eu vou deixar para vocês aqui essa consciência. É isso que eu quero? Me tornar uma autoridade? Ai, Silene, mas eu nem quero tanto assim. Leve o teu conhecimento para o mundo, porque guardar para você é egoísmo. Você tem que passar a informação adiante. O teu nome tem que chegar primeiro do que a sua pessoa. Nos lugares que eu entro, as pessoas falam assim: chegou a doutora Silene. Porque a minha fama me precede, a minha boa fama, graças a Deus. A gente tem que ser ético, a gente tem que ser íntegro, a gente tem que ser leal, a gente tem que cumprir as coisas que a gente fala. Então cumpra com você o teu compromisso de publicar o teu livro em apenas 3 meses e conte comigo. E agora eu quero te fazer um pedido. Tem algum lugar aqui, um lugar para você se inscrever, para você me seguir, para você compartilhar, para você marcar amigos, para você salvar esse vídeo e fique de inspiração. Se eu conseguir, você consegue e eu posso te ajudar. Esse canal é exclusivo para isso, para eu ajudar você a publicar o teu livro. Um grande beijo, a gente se vê.